Olá, tudo bom? Vamos iniciar agora a nossa série de vários vídeos sobre aprendendo a programar com orientação objeto e a linguagem C#. Esse vai ser um grande passo no teu conhecimento aí, nesse teu caminhar na área de programação e claro, para se tornar um desenvolvedor web, que é o nosso grande objetivo, tá certo? Não sei se você me conhece, deixa eu me apresentar aqui um pouco, tá certo? Sou o Moacir Casimiro, né? Aqui tem algumas informações, depois você pode dar uma olhada. 17 anos aí de experiência no mercado de desenvolvimento de software, então é muito conhecimento que eu posso estar te levando para facilitar o teu aprendizado na plataforma de desenvolvimento de aplicações, nas linguagens de programação, nos melhores padrões e te direcionar diretamente naquilo que o mercado precisa, tá certo? Então, meu objetivo é esse. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá, sou desenvolvedor web, tá certo? Você está sempre atualizado não só com os vídeos dessa série, que serão vários vídeos bem legais, lembrando que são vídeos curtos, mas bem direcionado para que você precisa para aprender a estar desenvolvendo aí com o padrão de orientação objeto, ok? Nessa primeira aula, como eu falei, são aulas bem diretas, tá? Com objetivo bem direcionado. Você vai entender o que é a linguagem C#. A linguagem C# é nada mais do que uma linguagem desenvolvida pela Microsoft, no qual foi desenvolvida diretamente para ser utilizada com a plataforma .NET da Microsoft, tá certo? Então, com essa linguagem você consegue fazer várias coisas, não só desenvolver para web, mas para desktop e várias outras plataformas, para serviços. Então, é uma linguagem bem robusta. Então, o que a gente vai falar aqui são algumas características que você precisa saber para estar desenvolvendo bem os exercícios quando eu estiver passando, claro, nessa série de vídeos de orientação a objeto. A linguagem C# é uma linguagem fácil de se utilizar. Ela faz parte de uma família, né, da que a gente chama da família do C. E essa família do C, ela, como por exemplo o Java, o C++, então elas têm umas características bem comuns. Então, se você já desenvolve com Java, se você for utilizar C#, você vai ter aí uma facilidade. Lembrando que diferencia, por exemplo, o Java para o C#, em termos de sintaxe, elas são muito parecidas, mas o que vai diferenciar é a framework no qual está atrás. O Java tem a sua própria framework e o C# tem a framework .NET por trás dele, com todos os recursos no qual pode ser utilizado, tá certo? Então, o que vai diferenciar basicamente é isso. Em termos de sintaxe, são muito parecidos, tá certo? Então, aí vamos lá. A gente tem aqui como alguns tópicos, né, uma linguagem de programação orientada a objetos, ideal para desenvolvimento de aplicações web. Então, C# ele nasceu para ser orientado a objeto, tá certo? Apesar que você consegue trabalhar também de forma estruturada, que a gente vai falar isso na próxima aula, tá certo? Mas o C#, apesar dessa flexibilidade, a base dele é orientada a objeto. Lembrando que a .NET Framework ela é toda orientada a objeto, através de classes, objetos, namespace, que a gente vai estar falando nas próximas aulas. Outro ponto no qual eu considerei aqui, é considerado uma evolução do C++, do qual são utilizadas algumas características, como declarações, expressões, operadores, tá certo? E o C#, como eu falei, ele não é só para desenvolvimento de aplicações web. Essa mesma linguagem tão robusta e com tantas características, você pode estar utilizando para aplicações Windows, que chamam desktop, para serviços, para qualquer tipo de aplicação no qual você deseja. Tudo bem? Até aí, tá tranquilo? Numa boa? Dúvida, manda aqui pra mim, aqui ou no nosso canal do Facebook, ou do YouTube, tá certo? Que eu faço questão de estar te ajudando nesse caminhar. Outro ponto também é que o C# é considerado a linguagem símbolo do .NET da Microsoft, que é a plataforma de desenvolvimento, tá certo? Apesar da Microsoft ter outras linguagens, como por exemplo o VB, mas o C# ele nasceu para ser utilizado com a plataforma .NET, tá certo? Foi criada praticamente do zero, né, sem preocupações de compatibilidade com o código legado, por exemplo. O seu compilador foi o primeiro a ser desenvolvido para rodar dentro da plataforma .NET, tá certo? E a maior parte das classes da .NET Framework foram desenvolvidas em C#. Olha que bacana, tá? Então é uma linguagem bem que a gente pode falar nativa da plataforma .NET, tá certo? Eu não vou negar que em termos de experiência, não vou dizer 100%, mas 95% dos meus projetos, que todo esse período de trabalhar com
com o .NET, desde 2001 que eu trabalho com a plataforma .NET, tá certo? Acho que 95% dos projetos foi com a linguagem C#. Então é uma linguagem muito robusta, que a cada nova versão do .NET ela também tem a sua atualização e traz vários recursos que vai te ajudar. E uma coisa boa, como eu falei no início, ele é bem familiar com Java, né? Ou com C++. Por quê? Porque eles fazem parte da mesma família. O que vai diferenciar é a framework no qual está atrás. Coloquei aqui algumas características para te ajudar. A questão da simplicidade, ela é fortemente tipada, então você tem de criar um tipo para ela, tá certo? Tudo se trabalha dentro do conceito de orientação a objeto, então você vai ter de entender o que é um objeto, o que é classe, tá certo? É uma linguagem bastante flexível, ok? E claro, por trás dela tem toda a framework.NET que dá todo o suporte a essa linguagem. Outros pontos também interessantes, talvez não sei se você vai precisar, mas você pode estar trabalhando com ponteiros, tá certo? Como eu já falei, também você vai trabalhar com objetos. Uma coisa que não é permitido no C#, é bom deixar já claro para você, que não é permitido trabalhar com herança múltipla, tá certo? Você não consegue trabalhar com herança múltipla com o C#. O que é herança múltipla, né? É você poder herdar de várias classes estão herdando daquela sua classe. Então a gente vai estar falando isso sobre lá na frente, quando a gente vai falando de herança para você, tá bom? E para fechar, lembrando, essa é uma visão, um overview da linguagem C#, a gente ainda não entrou ainda dentro do conceito lá de orientação a objeto, tá certo? E aí o que é que você vai precisar dentro desse nossa série de orientação a objeto, né? Aprendendo a orientação a objeto com C#. Principalmente, você vai precisar de um Visual Studio, né? A minha sugestão é você utilizar o Community. Por quê? Porque nossos exemplos serão com a linguagem C#, ok? É importante também que você instale ele, porque a cada série também é muito comum estar passando algum tipo de exercício e é importante que você siga. Eu não sei se você já assistiu às minhas aulas anteriores, mas eu tenho uma metodologia um pouco diferente, então eu trabalho muito com essa questão prática. E para que você tenha um aprendizado mais rápido, é interessante que toda essa prática no qual eu utilizo, você também consiga praticar e acelerar, tá certo? E a partir da próxima aula a gente vai começar em si falar da orientação a objeto. Então, em resumo, você precisa saber que a linguagem C# ela é uma linguagem bastante robusta, é a linguagem que nós iremos utilizar na nossa série. Um outro ponto importante é que ela tem uma característica bem parecida lá do Java, do C, do C++, por fazer parte dessa sintaxe, tá certo? Ela tem sua base, toda a sua base formada através da própria orientação a objeto, tá certo? Apesar de ser uma linguagem flexível, que também dá oportunidade de trabalhar de forma estruturada, tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe. Vamos compartilhar o conhecimento. Não esqueça de nos seguir na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo, né, dessa série. Valeu!